Carlos vai fazer ainda. Daí eu vim do avô. Ah, eu tô ouvindo, por casa do portão pra missa, né? Eu tô ouvindo? Ó, tô ouvindo. Ao vivo, não sei se tem alguém vendo, mas está ao vivo esse treco. Isso aí é a voz de vocês. Dentro na porta. Oi, Bom, agora não podemos mais falar mal do padre. Né, padre Claudionor, tudo bem? Ninguém falou mal do padre Claudionor, nem do padre Zé Roberto, nem do padre Renato, nem o padre. Ele só estava aqui em oração, tá? Já tem alguém escutando, assistindo ali? O José Carlos ainda fala isso ao vivo. Está gravando aqui. Bom, então vamos lá. Então, para vocês eu peço compreensão que se eu ficar olhando para cá, eu vou me dividir, tá? Então, eu vou ficar em pé sentado para mostrar a cara. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A quem está assistindo a gente no Facebook agora ao vivo, ou vai assistir mais tarde na gravação, se lhe parecer que eu estou fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, é que estou usando a câmera para cá para que eu possa olhá-la. Nós não temos notebook, computador aqui, então eu fiz com a mão direita, só que na inversão da câmera. Nós vamos falar hoje para você aí ao vivo e gravado, e para essa multidão que está aqui no salão. Vocês têm que fazer barulho para alguém, eu já não estou sozinho, tem gente aqui. Eles são tudo tímidos aí, mas tem gente aqui, tá? Se eu pedir para eles gargalharem, não vão, tá? Só vão fazer assim para mim. Ó, tá escutando o povo. Tem gente aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar sério de um pouquinho do mundo que pode ser dito a respeito da grandeza, da grandiosidade inesgotável da Igreja Católica, da Igreja Bimilenar de Jesus. E hoje vamos falar um pouquinho de virtude, e especialmente da virtude da misericórdia, que não é exclusividade do cristianismo, como outras virtudes não o são, porém esta e outras encontram seu auge, seu ápice, se potencializam ao máximo, se potencializam de modo indeterminado, posto que partem do próprio Deus. Então, se a misericórdia pode ser algo para um ateu, pode ser algo para um budista, para um judeu, para um muçulmano, para algum esotérico, enfim, ela é, acima de tudo, típica do bom Deus, o Deus dos cristãos. É disso que falaremos para você agora ao vivo, para você que vai assistir depois na versão gravada e para vocês que estão aqui aguentando a gente, tá? Nós não vamos concorrer com a SBT, nem com a Globo, nem com a HBO, nós vamos falar um pouquinho do mundo que pode ser dito. Então, eu me calo e pergunto, o que é, na opinião de um de vocês ou de cada um de vocês, misericórdia? Pode falar, está gravado. Vamos aprender, né? Vamos aprender? Vamos aprender. Não é isso, seu Antônio. Vamos continuar aprendendo. Nós nos valeremos aqui do Santo Livro um pouquinho e também do Catecismo, tá? E nossa preocupação com o visual aqui é mínima, a gente não tem estrutura técnica para isso, mas tomara que, brincadeiras à parte, o conteúdo seja aproveitável. Nós entendemos que misericórdia é ser bondoso, nós entendemos, antes de entendermos, nós aprendemos com muita gente, muitos teólogos leigos, teólogos ordenados da Igreja Bimilenar de Jesus, com outros experts, outros estudiosos do comportamento humano, de muitos milênios para cá, não só de hoje em dia para cá, mas de muitos milênios, 2, 3, 4 milênios atrás, nós aprendemos que ser misericordioso é ser bondoso sem exceção, é ser bom, é ser bem intencionado, é querer tudo de bom para si, mas especialmente para o próximo. O misericordioso, ele pensa antes no outro do que em si. O misericordioso por querer necessariamente o bem do outro, conhecido ou não, por querer o bem do outro, por querer tolerar o outro, por querer aceitar o outro, não necessariamente entendê-lo,
mas aceitá-lo ao máximo, com sinceridade, com franqueza, então o misericordioso, por querer tudo isso e muito mais para o próximo, nem sempre próximo, nem sempre conhecido, nem sempre concordante, às vezes até maledicente em relação a gente, porém, em sendo misericordioso ou tentando sê-lo, o misericordioso é o grande beneficiário da misericórdia que dá ao próximo, no sentido de que quanto mais misericordiosos somos, mas é inevitável isso, é típico do cristianismo. Quanto mais somos, sentimos e fazemos em prol do próximo, como Jesus o faria se estivesse no nosso lugar, o grande beneficiário da nossa misericórdia somos nós. Mas tem um grande barato aí. Tem com todo respeito, uma pegadinha aí. Se nós fizermos algo como, então vou dar um de misericordioso para com o próximo, pensando em me beneficiar, aí você é tudo menos misericordioso. Você é, por exemplo, hipócrita. Você, por exemplo, é equivocado. Você é que eu digo, você aqui, eu aqui, tá? Há que ser assim, pensando necessariamente em fazer o que é bom, sem esperar nada em troca. Aí sim, você tem de volta algo como aconteceu com o bom samaritano. Eu não vou ler porque é uma passagem conhecida, mas em Lucas capítulo 10, versículos 10 a 35, nós temos a passagem do bom samaritano. Vocês conhecem, de cor salteado, creio que você também. O samaritano, naquela época, digamos assim, onde tem gente, tem... É ter compaixão, não é? Compaixão. É ter compaixão, por favor, pode dizer mais, Dona, pode falar. Resumindo, né? Ter compaixão. Ter compaixão. Passa por isso, e vem do coração. Misericórdia, na sua origem latina, fala em compaixão e coração. Então, logicamente, tudo se processa aqui. A gente aprendeu, simbolicamente, falar em sentimento aqui, no coração, né? Nós processamos tudo aqui, mas é muito bonito e gostoso simbolizar que o sentimento está aqui. Então, nós temos dentro de nós misericórdia, conforme temos compaixão, né? Compaixão com o coração. Então, compaixão, por mais que se processe aqui o pensamento, o sentimento e tal, mas simbolicamente nós mesclamos o que está aqui com o sentimento que aqui está. Então, misericórdia é sentir, é pensar com o coração, é agir com o coração, né? Numa maneira simplória, essa é a exemplificação. Nós dizíamos que o samaritano, naquela época, era um povo não muito bem visto. Os preconceitos existem onde tem gente. Onde tem dois ou mais, ali também tem a probabilidade não, quase que a certeza de que alguém vai ter preconceito em relação a alguém. Às vezes o preconceito é um preconceito bom. A depender de quem observe fulano e beltrano, nós, por exemplo, somos cristãos ou tentamos ser, tendemos a ter preconceitos bons para quem seja também cristão ou tente ser. Por outro lado, tendemos a ter preconceitos ruins para quem não seja cristão. Por outro lado, até preconceito bom que a gente tem em favor de alguém deixa de ser bom se a gente achar que esse alguém errou. A gente sabe que errou ou desconfia que errou ou simplesmente alguém fez algo, falou algo que não me agradou. Então eu passo a ter um preconceito ruim. Tipo, o cara falou demais ou de menos, eu tenho preconceito, né? Então ele pode ser bom também, eu faço essa observação. Mas com os samaritanos, à época o preconceito não era bom. Então essa é uma das considerações desta passagem, dessa parábola do samaritano. Todo samaritano citado no Santo Livro era uma provocação fraterna do próprio Jesus, porque se falasse em samaritano, cobrador de impostos, né? O próprio Jesus nasceu provocando no lugar mais pobre, como se fora na cidade mais pobre, do estado mais pobre daquele país, né? Galileia, Nazaré. Não bastava ser na Galileia, tinha que ser, por exemplo, em Nazaré, para provocar fraternalmente os conceitos ou pré-conceitos de então. Nós podemos, então, ter deixado isso registrado, e Santo Agostinho disse na Cidade de Deus, que é um livro que está disponível, não sei se alguém já leu, dentre vocês, ou você, A Cidade de Deus é um dos livros mais interessantes, dentre os muitos escritos do Santo Agostinho. Ele viveu nos primeiros séculos da Igreja, ajudou muito a fundamentar as bases que até hoje estão aqui entre nós, e tão importante ele foi, tão importante ele é,
que até nossos irmãos separados, notadamente os protestantes históricos ou reformados, que têm 400 a 500 anos de existência, mais ou menos, até esses nas suas pregações, nas suas celebrações, nos seus cursos até de teologia, eles frequentemente citam Santo Agostinho. Cá para nós, com todo respeito, nem sempre falam Santo Agostinho, só falam Agostinho, e nem sempre falam bispo, né? No sentido de que estariam dizendo bispo católico, como de fato foi. E também, com todo respeito, nem sempre citam passagens dele em defesa da Igreja Bimilenar de Jesus. Quando ele expressava a palavra católica, Igreja Católica, isso não é citado, pois não é da conveniência. Mas, à parte dessa observação, também provocação fraterna, ele é muito citado, também como Tomás de Aquino, por exemplo. Mas o Santo Agostinho disse, eu não tenho a frase decorada, eu vou ler, abre aspas, segundo Santo Agostinho, a misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia, que nos leva a socorrê-la se o pudermos. Tá? Misericórdia também, segundo o nosso catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, misericórdia, eu vou ler para você um trechinho, a primeira parte, aliás, do versículo 2447. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Nessa primeira parte do versículo 2447, dentre outras, olha aqui, falamos em obras de misericórdia, mas aqui de cabeça fala-se em perdoar, outra virtude típica do cristianismo, fala-se em paciência, uma virtude que haveria de ser típica do cristão, nem sempre é, mas convém que se pense nesta virtude. Aliás, além de uma virtude de quem é ou tenta ser cristão, é uma das mais notáveis qualidades de Deus. Deus é paciente, extremamente paciente. Imagine como não o ser em relação ao que a gente anda sentindo e pensando em fazer desde sempre. E também a virtude da justiça, dentre outras virtudes contidas apenas nesse pedacinho aqui. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de sermos misericordiosos com extrema parcialidade e até com falta de isenção. Parcialidade ou imparcialidade, isenção ou a falta dela, são coisas que plenamente a imparcialidade e a isenção só existem no dicionário. Nenhum ser humano consegue ser completamente isento e muito menos imparcial. Nem vocês, nem eu, com todo respeito. Isso não é um crime, isso é da nossa natureza. E nós podemos ser parciais com boas intenções e podemos não ter isenção, não necessariamente sendo malvados nessa falta de isenção. Nós podemos, com ética, saber se estamos sendo ou não imparciais ou parciais, isentos ou não. Algo como, fazendo uma pontuação aqui, pelos valores morais, a gente sabe que é isento, ou tenta ser ao máximo, se não perfeitamente, mas ao máximo com sinceridade. A gente sabe o que é ser isento, tipo, abrir a porta da igreja para que todos que queiram adentrar a ela enquanto templo possam adentrar. Isso é um valor moral. Todos são moralmente aceitos, porque nos cabe, enquanto cristãos, receber a quem quer entrar. Agora, eticamente, cada um de nós vai pensar, mas será que embora todo mundo possa, mas aquela pessoa, não vou muito com a cara dela. Então, Então, a gente pode, por moral, saber o que é tido como o esperado do nosso comportamento, mas por ética é como a gente reage ante esse valor moral
com o qual nos comportamos ou deveríamos nos comportar. Ainda uma outra consideração, a misericórdia tem dois aspectos, ela é afetiva e efetiva. Primeiro, falando de afetividade, novamente, nós somos naturalmente desprovidos da capacidade de sermos isentos completamente e somos naturalmente incapazes de sermos completamente imparciais, porque nós somos afetivos. Então é natural que a gente goste mais de uma pessoa, menos de outra, que a gente vá mais com a cara de um, menos com o outro, e os outros a mesma coisa em relação a nós, né? A gente vive fazendo isso. Isso também não é criminoso, também não é errado, isso é só humano. Nada mais natural que a gente se aproximar mais de alguns e menos de outros, gostar mais de uns e menos de outros, desde que haja respeito para com todos, né? Desde que haja essa tolerância para com todos, principalmente os que da gente, aqueles dos quais a gente diverge. E Deus, quando se fez presente entre nós por algum tempo por intermédio de Jesus, ele se permitiu, de um certo modo, ser por um tempinho também afetivo, né? Algo como sentir como um ser humano, embora jamais deixando de ser Deus, né? Então temos algumas passagens, eu as anotei aqui, se alguém quiser anotar para outra hora, Mateus capítulo 9, versículo 36, tá? É um exemplo de, por intermédio de Jesus, a afetividade ou a passionalidade de Deus por intermédio de Jesus, sem deixar de ser Deus. Ainda, se quiser anotar, está aqui no Catecismo, dentre outras considerações contidas no Catecismo da Igreja, você pode ler em casa depois o versículo 545, 589, 1439, 1846, tá? São alguns fundamentos que o Catecismo da Igreja Católica nos passa em se tratando da afetividade, quando Deus, por uns tempos, tendo-se feito humano por intermédio de Jesus, foi um tanto quanto afetivo. Agora nós, sim, como eu dizia, nós somos afetivos. Porém, sendo afetivos, ou seja, passionais, ou seja, incapazes de sermos perfeitamente imparciais e isentos, mesmo sendo afetivos, essa coisa sentimental de ser que é típica nossa, nós podemos ser misericordiosos com os melhores sentimentos possíveis, ou seja, afetivos sim, mas de preferência com os melhores sentimentos que pudermos ter dentro de nós. Nós podemos ser afetivos, mas sem rancor, afetivos, mas sem inveja, afetivos, mas sem ciúme, afetivos, mas sem ganância, e assim por diante. Obviamente que, sendo humanos, nós podemos e temos, nós somos tentados, nós vivemos tendo tentações, um mais aqui, outro mais acolá, mas vivemos tendo tentações. Mas, como diz a oração do Senhor, não nos deixeis cair, não diz não nos deixeis ter, porque temos. Agora, uma vez tendo, como reagimos, né? Com que virtudes, dentre outras, nós agimos para que a tentação, sendo tida, não nos vença. E se eventualmente nos vencer, contando com a misericórdia perfeita dele, ele sim sempre imparcial, ele sim sempre completamente isento, mas completamente efetivo. Eu vou cometer um absurdo, se tiver um professor de português, não fique muito bravo comigo, só me corrija depois. Deus é perfeitamente efetivo ao ponto de saber lidar com a nossa afetividade, né? Embora nós não costumemos saber lidar com ela, mas ele sabe. Por isso até nossas orações são pautadas, são temperadas pela nossa afetividade, pela nossa passionalidade, pela nossa incapacidade de sermos completamente imparciais e completamente isentos. Porém, o nosso desafio está em quê?
durante todo o tempo ao qual chamamos vida, nós vivamos de nos abastecer, nos municiar, nos fundamentarmos, inclusive além do estudo com oração e por consequência também com atitude concreta, de modo a que a gente consiga, na nossa limitação humana, sermos, embora afetivos, mas afetivos com os melhores sentimentos e, a partir disso, sendo efetivos, ou seja, sendo afetivo, eu não consigo ser misericordioso perfeitamente, mas sendo efetivo, ainda que imperfeitamente, eu posso ser misericordioso intensamente, sinceramente, ainda que não perfeitamente. Não sei se me faço entender. Continuemos um pouquinho. E eu quero citar a segunda parte do capítulo, do versículo 2447. Eu vou esperar as duas voltarem ali, para que elas possam escutar. Mas enquanto isso, nós temos, com compromisso, com comprometimento, com discernimento, nós temos como saber, novamente, se não perfeitamente, mas de modo sincero e intenso, nós temos como saber quando e o quanto nossas orações, quando e o quanto nossos discursos, quando e o quanto nossas participações em celebrações, quando e o quanto nossa aparência corresponde ao que de fato está dentro de nós. Por exemplo, eu posso agora, e quem está aqui nessa sala, ou você aí, eu posso ter um discurso que possa fazer parecer que eu seja uma pessoa, às vezes, ou bastante vezes, misericordiosa. Eu posso até ser misericordioso, mas será que parecer ser misericordioso corresponde a de fato ser misericordioso? Nós temos na nossa humanidade, limitada, porém extremamente capaz de prodígios, nós temos como ser, novamente, afetivos e tirar bom proveito disto, afetivos e cuidar das coisas ruins que a nossa afetividade pode gerar, afetivos potencializando as coisas boas que a nossa afetividade pode gerar, por exemplo, a simpatia para com alguém que está carente, por exemplo, uma certa afinidade com alguém porque gosta de um assunto, de uma atividade que eu também gosto, e essa afetividade ajudar a que a gente seja efetivo para caminhar junto com esse alguém no sentido de ajudar com misericórdia, com o coração tocado, tendo compaixão desta pessoa, para que efetivamente, ainda que também afetivamente, ou para que afetivamente, de modo grandioso, consigamos ser efetivos em prol de alguém. Não todos, não todo mundo, nem todo tempo e toda hora. E nunca capazes de ter convicção quando ao deitarmos, após as orações, após o banho, após o lanche, após apagar as luzes e fechar os olhos, fazer a oração antes de dormir, a gente não vai ter a capacidade de dizer assim, poxa Senhor, hoje com absoluta certeza eu fui completamente misericordioso em tudo que eu pude. Provavelmente vai ser diferente. Ó Senhor, hoje eu tentei. Provavelmente não consegui de novo ser tão misericordioso quanto gostaria. Provavelmente não fui tão misericordioso aqui ou ali. Mas de coração, Senhor, hoje eu quis, e além de querer, eu tentei ser misericordioso. Se não estive à altura da misericórdia que esperavas de mim, me ajuda para que o amanhã seja um pouco mais. Você pode fazer as suas orações dessa maneira, como quer que você conceba o seu bate-papo no final de dia com Jesus, ou durante o dia ou no começo. Né? Nós, por exemplo, somos misericordiosos com quem chegou agora aqui. Não, estou brincando, tudo bem, Luiz? Ele disse que estava trabalhando, né? Estava trabalhando, chegou agora, então nós somos misericordiosos, não falamos mal de quem chegou agora e tampouco pensamos mal. Estamos até gravando para testemunhar. Quem está lá na internet vai depois ver também na versão gravada, vai testemunhar a seu favor, Luiz. Tá? Bobagens dos recados à parte, nós precisamos ter, de vez em quando eu vou olhar aqui para que eu não esqueça, do roteirozinho para ter o começo, meio e fim, senão o tempo vai e eu me perco aqui. Nós falamos então que a misericórdia, ajudado pela Dona Marlene, ajudados ali, ela é ter compaixão do outro a partir do que sentimos no coração. Nós falamos que misericórdia, ela tem duas características, que é ser efetiva e antes ser afetiva.
Não há nada contra ser afetiva, pois que, insisto, até Deus foi por intermédio de Jesus algumas vezes, enquanto ele esteve entre nós, ele foi também afetivo para, embora sendo Deus, sentir como um humano, que de fato foi por um tempo, sem deixar de ser Deus, para ser literalmente um igual a nós, sem deixar de ser Deus. Algo como parte do presente de Deus para a humanidade foi ter Jesus conosco por uns tempos, a tal ponto que, dentre tudo que fez, também foi ser misericordioso com a característica da afetividade, além da sua efetividade durante toda a sua vida pública entre nós e até agora o sendo. Mas além das características da misericórdia, que são da afetividade e da efetividade, tem a da retidão. A misericórdia ela tem que ter, já falamos de modo velado assim, ou de outro modo agora, mas vamos explicitar isso. Além de ser afetiva e efetiva, a misericórdia ela tem que ser reta, tem que ser virtuosa. O que é uma pessoa com retidão, uma pessoa reta? Uma pessoa virtuosa. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa com retidão, é aquela que faz tudo e muito mais para que o que ela parece ser, de fato, ela seja. Algo como, é bom vocês estarem aqui agora, podendo estar em casa dormindo, vendo novela, comendo churrasco, comendo pizza, de preferência me levando junto para pagar a pizza para mim, o churrasco para mim, ou fazendo janta e me levando para comer sem cobrar nada, seria maravilhoso. Mas estamos aqui sem comer nada, nem água, tem a garrafinha d'água aqui, ninguém bebeu ainda. Mas estamos aqui. Vocês veem um camarada com a Bíblia sobre a mesa, o catecismo também, um rascunhozinho com umas anotações. Nós até fizemos orações para começar e talvez alguns de vocês tenham ouvido da celebração litúrgica há pouco ali no templo ao lado. Isso dá a entender, ou pode dar a entender, que somos nós misericordiosos. E tomara ou sejamos. Mas a questão é, e aqui não é uma bronca a ninguém, nem a mim, nem a você aqui agora ao vivo ou depois gravado. Mas cada um de nós aqui sabe muito bem a respeito de si mesmo o quanto tem sido uma pessoa reta ou não. Seja agora durante este evento, tenha sido agora ali na celebração litúrgica, tenha sido agora há pouco comigo até onde eu estava, com quem eu estava e fazendo sabe-se lá o quê, também com o Luiz que chegou agora e cada um de vocês no seu cotidiano. Nós não sabemos perfeitamente bem a nosso respeito, e mais, até daquilo que sabemos a nosso respeito, porque não somos capazes da imparcialidade plena, porque não somos capazes da isenção, e muito menos o somos em relação a nós mesmos, nós, porque humanos, tendemos a superavaliar nossas virtudes, a subavaliar nossas pisadas da bola. À exceção de alguém com problemas emocionais, que também pode acontecer com a gente, de subavaliar as suas virtudes, que também é um erro, ou superavaliar os seus defeitos ou limitações, que também é um erro, coisa para ser tratada, às vezes, numa orientação espiritual com alguém, um clérigo ou um leigo preparado, ou antes até cientificamente com um médico, um psicólogo, um psiquiatra, e não tem nada de errado quanto a isso, tá? E às vezes até é casado, o médico, o psicólogo, o psiquiatra e um aconselhamento espiritual, tá tudo certo, buscar ajuda. Mas o X não precisa abrir o bocão nem nada, nem você aí, o quanto o José Carlos de Oliveira tem sido uma pessoa realmente reta ou virtuosa, e o quanto cada um de vocês aqui e você aí tem sido reta, entenda-se por reto, uma pessoa com a real intenção de todo dia, desde que acorda até que vá deitar, tenha tido ao máximo bons passos, algo como: os passos que eu dei, Jesus daria ao meu lado. Os passos que eu dei, Jesus daria se estivesse em meu lugar. Tudo bem que ele é perfeito, nós não somos. Então, nesse parâmetro, um tanto quanto simples, porém altamente exigente, eu já começo a ficar corcundo com a consciência aqui, porque certas coisas que eu sei que eu falei hoje, eu estou falando de verdade agora, certas coisas que além de ter falado hoje, de ter pensado hoje, não são dignas ou não são o que se espera de um cristão. Lamentavelmente, eu me obrigo a ser franco diante de vocês. Tem coisas que eu senti, pensei e falei hoje, que eu gostaria de não ter sentido, nem pensado, nem falado. Aí é com vocês, se vocês entram no mesmo pacote, tá? Então, para sermos misericordiosos plenamente, entre aspas,
Plenamente rima com perfeitamente, mas aqui plenamente não quer dizer perfeitamente. Plenamente com o máximo das nossas potencialidades humanas de momento. Então, com o que nos é possível fazer para que, ainda que imparciais, aliás, ainda que parciais, ainda que incapazes da imparcialidade total, ainda que incapazes da isenção total, ainda que, às vezes, ora atrapalhados, ora ajudados pela nossa afetividade, nosso sentimento de coração, a compaixão e outras coisas e tal. Apesar disso, nós temos sido plenamente misericordiosos conforme nossas capacidades de momento. Até atrevo a dizer de outro modo também, com nossas potencialidades e ao mesmo tempo nossas dificuldades de momento, o quanto temos sido capazes de corajosamente assumir a humildade ou buscar a humildade de aceitar a misericórdia do outro. Nós dizíamos aqui na primeira parte desse versículo, que eu vou fazer agora a segunda parte que vocês voltaram, mas recapitulando aqui, dar de beber a quem tem sede, dar moradia a desabrigados, vestir maltrapilhos. Por certo que estas, dentre muitas outras, são obras, são ações, atitudes concretas de misericórdia. Principalmente se, ou até diria que, desde que, realmente feitas com retidão. Algo como, se nós sairmos daqui agora em mutirão, distribuindo um casaco ou cobertor para quem esteja para dormir na rua agora com o frio que está fazendo, não está tão frio assim. Mas é fácil eu falar que eu estou com casaco, você também está. Não está tão frio. Agora imagina alguém que tem um casaquinho como esse ali. Mas digamos que nós todos saíssemos a fazer esta obra de misericórdia, mas que no coração de um ou outro fosse só a intenção de se aparecer. Seria obra de misericórdia? O casaco que aqueceria aquele que passaria frio, aqueceria tanto aquele que recebeu o casaco de alguém que de fato estava sendo misericordioso plenamente, ainda que imperfeitamente, com as forças que tem no momento, desde que com reta intenção. Então, foi um misericordioso que fez uma atitude concreta de misericórdia em prol de alguém, de fato. Aqui no outro canto, alguém não misericordioso, só de fachada, sem a devida retidão, querendo se aparecer ou satisfazer ao ego. Puxa, eu estou fazendo cara de cachorro magro, cara de cristão, cara de piedoso, eles estão vendo que eu estou sendo misericordioso. Com esse pensamento eu sou tudo, menos misericordioso, ainda que o casaco vá aquecer tanto quanto o outro ali. Então, quem recebeu pode pensar, puxa, foi uma obra, ele não vai pensar obra de misericórdia, mas, puxa, como é bonzinho, como teve compaixão de mim, como é misericordioso, como é solidário aquele cara. Analisou por aparência e não sabendo que quem fez a tal atitude, em verdade, não era um cristão, porque não era misericordioso. O resultado aconteceu. Quem que perdeu? Quem recebeu o casaco ou quem deu o casaco simulando ser o que em verdade não é? Então nós vivemos com essas circunstâncias um quanto delicadas. Nós podemos pensar ainda, a título de provocação fraterna, e depois que eu der o exemplo que me ocorre aqui, não me deixe esquecer de, após esse exemplozinho, citar a segunda parte do versículo 2447 do Catecismo da Igreja Católica, porque ele vai ilustrar o que nós falamos já e falaremos. Vamos imaginar um pai e uma mãe que tem um filho vadio para estudar, vadio para trabalhar. E está cheio por aí, né? Sempre tem. Tomara que não seja o caso de vocês. Vocês devem ter algum probleminha em parente mais distante, amigo, como eu tenho na minha parentela também. Supondo que eu não seja vadio, né? Mas é fácil falar que vadio preguiçoso é o outro. Às vezes, se eu olhar no espelho, eu vejo um também. Mas vamos imaginar a hipotética, não precisa rir de mim, Viviane, concordando. Ela fez assim, uma moça fez assim, concordando que eu sou vadio, imagina. O nome dela é Viviane, tá? Você conhece? Viviane. Brincadeirinha. Mas vamos lá. Imagine a situação o pai e a mãe, como nós, têm seus defeitos, têm suas possibilidades, mas são, de modo geral, pessoas de boa vontade, são bons cristãos. Podia não ser, mas são bons cristãos ali. Vamos puxar brasa para o nosso lado, com toda a parcialidade e falta de isenção, né? Então são bons cristãos. Mas o filho, tem 2, 3 filhos ali, trouxeram para a igreja desde cedo, mas virou adolescente e começou a virar vadio. Começou a escutar só os imbecis, esses jumentos de internet, influenciadores digitais que quase todos são tão úteis quanto o zero à esquerda,
pregador de um 99 de internet, de esquina, maconheiro, traficante, um monte de más influências da internet, da televisão, do rádio, da esquina, da periferia, porque o papel aceita tudo, a internet, a televisão e o rádio também, né? Até nas faculdades tem más companhias, infelizmente, e não soube separar o joio do trigo, se influenciou mais pelo que não deve e acabou se esmerando em aprender com coisas que não devia, com más companhias. Então, está lá com 18 anos o vagabundo, não quer servir o exército, a marinha, a aeronáutica, está lá de repente, quer um tênis novo, mas não trabalha para ter o tênis novo, quer uma roupa nova, mas não trabalha, quer ser rico no futuro, ter uma boa grana, mas não fez nem o ensino fundamental ainda, e o pai e a mãe, que são misericordiosos, inclusive tem que ser com os filhos, dão a vida pelos filhos, como faz daí? Eles não são capazes de ser imparciais, ainda mais em favor do próprio filho, que amam, não são capazes de ser de acabar com a afetividade, pois que amam os filhos, e têm dificuldade para serem efetivos, porque, sendo parciais e nada isentos em favor do filho, simplesmente em dada circunstância nem sabem o que fazer. Conselho e palpite tem em cada esquina. Livro, vai na igreja, vai tudo quanto é lugar. Coisas boas, mas mesmo os aconselhamentos, as orientações boas, é aquela história. Eu estou te orientando, mas eu não estou na tua pele. Já não é fácil orientar. Já não é fácil escutar. Quanto mais dizer o quê? Aqui deu certo, mas será que daria ali? Comigo deu certo hoje, mas será que daria certo amanhã? Quanto mais em relação a alguém. Aliás, fica uma dica. Tem uma música do padre Zezinho chamada Quem Nunca Teve um Filho. Ele canta com uma moça cujo nome eu não me lembro agora, mas no titio Google lá. Quem Nunca Teve um Filho. Escute lá essa música no Facebook, no YouTube, ou peça para a gente, eu mando para o seu áudio, tá? Quem nunca teve um filho se abstenha de julgar, um coração de mãe ou pai, que vê seu filho lentamente se perder e já não sabe o que fazer. E por aí vai a letra, eu não a tenho completa, mas vale essa dica. Então, esse exemplo delicado, como fazer? O pai e a mãe não são imparciais, pelo contrário, são parcialíssimos, mais do que nós somos no dia a dia, porque amam o filho, não são isentos também, são extremamente afetivos em prol do filho, embora às vezes possa caber sentimentos não bons, mas basicamente prevalece o bom, e o excesso de sentimento bom, complicando ser efetivo, como faz daí? Se for afetivo, por certo, dificilmente resolve a solução. Se for efetivo, não é certeza de que resolve. Como fazer? Aqui fica a interrogação, a título de exemplo, porque essa historinha fictícia, que tem muitos exemplos por aí, não tem ponto final. Para provocar você um pouquinho mais, provocar fraternalmente, claro, eu quero ler para você o seguinte. É a segunda parte do versículo 2:447. Eu anunciei 3, 4 vezes, vamos ler então finalmente. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Isso é o que está em Lucas, capítulo 3, versículo 11, citado aqui no Catecismo. Continuando, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós, conforme Lucas, capítulo 11, versículo 41. Continuando, se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Dizendo no José Carles aqui, eu não vou repetir, vocês escutaram, então me parece que ficou claro. Mas o fantástico texto de Tiago disse isso. Na prática, nós estamos aqui agora por alguns minutos e após a Santa Missa, poderia ser você na Santa Missa aí na sua comunidade, na paróquia, ou você no culto, em caso de um irmão cristão que não católico, ou você numa celebração aí na sua comunidade, se for, por exemplo, numa mesquita ou numa sinagoga, e depois que nós fazemos nossas orações ao Transcendente, ao Criador, a Deus, a Alá, poderíamos ser os budistas pensando em Buda, enfim. Aí saímos do templo ou desta sala
e passamos pela esquina e é possível, agora nós vamos sair daqui umas 9 da noite, é bem possível que cada qual, quando for para casa, depare com alguém sem terra, sem teto. A começar por mim, adianta eu chegar, dá licença, eu não posso te ajudar, mas acabei de falar de você ali numa formação. Até rezei por você. Eu com mais alguns ali, e quem sabe na internet, cada um em casa, nós oramos para que não tenhamos mais sem teto em Curitiba ou na sua cidade. Nós até nos emocionamos quando das orações em prol de mais justiça social, mais igualdade. Nós até choramos a cântaros, conforme nós fazíamos nossas orações e pregações e celebrações, para que não haja mais guerra no mundo e nem desemprego e nem fome, etc, etc. Não que as orações não possam ser atitudes concretas de misericórdia, mas a questão está em que, ainda que seja até atitude concreta, ainda que a oração seja ou possa ser tido como atitude concreta, até obra concreta, se com afetividade equilibrada com a efetividade, se com retidão, com virtude, ou seja, com franqueza, com todas as forças possíveis que tenhamos naquele momento, ainda assim, que não sejamos farsantes e sim sinceros no que fazemos a partir das nossas falas, celebrações e orações, o que nós podemos fazer de concreto além disso? Eu sou o primeiro que não sei. Quando, por exemplo, de carro, na minha Lamborghini, não é um importado, mas não, é uma Kia que alguns aqui conhecem e não está longe, mas seja um desses que estão aqui com Lamborghini, Ferrari, Honda Civic, Corolla, estou fazendo propaganda aí de graça, estou brincando, exagerando, mas cada um, quando está a bordo de um automóvel de qualquer valor, numa esquina, vai ter gente fazendo de tudo, fazendo malabarismo com faca, com pelota de fogo, com cachorro, um em cima do outro, vendendo alguma coisinha e pedindo simplesmente. Nós não sabemos quando doa, quando não doa, se compra ou não compra. Não sei se acontece com vocês, quantas vezes eu não sei. Ajuda ou não ajudo? Ajudo não ajudando ou atrapalho ajudando? Com R$1. E às vezes quando você nem tem o dinheiro, deu R$1 aqui, R$1 ali, deu R$5 em 5 esquinas, depois não tem mais, não tem como dar. De 5 em 5 reais, no fim do mês você vai à falência. Não ajudou fulano e ferrou a você mesmo. É difícil ser misericordioso, mas é indispensável tentar sê-lo, ainda que imperfeitamente, desde que, sinceramente. Todas as virtudes, nós falamos um pouquinho da virtude de misericórdia, citamos que agora há pouco eu citei mais algumas, mas apenas citei, ou talvez tenhamos falado de algumas virtudes de modo transversal aqui, levemente, tomara que não superficialmente, mas eu pergunto, não há virtude da misericórdia apenas, nem as demais que foram citadas, ainda que brevemente, todas as virtudes brotam de qual virtude? Todas as virtudes são importantíssimas, mas de qual virtude todas as virtudes brotam? Ela é bastante elementar. Especialmente a virtude do perdão. Todas as virtudes brotam de uma. Todas brotam de uma, especialmente a virtude do perdão. Pois que quem não é habitual perdoador, além de não ser cristão, por extensão, também não consegue ser misericordioso. Pois, novamente falamos, imparcialidade não conseguimos tê-la toda, isenção não conseguimos tê-la toda, porque somos extremamente afetivos, às vezes o afetivo resulta em maus sentimentos, tais como o do rancor, para não falar o do ódio ou da raiva, que é menos típico do que se espera do cristão ainda, muito pior que o rancor. Se nós não somos perdoadores, ainda que imperfeitos, mas com a sincera retidão, ou seja, com a virtude de tentar ser tanto quanto nos seja possível, ainda que precisemos às vezes de minutos, dias, horas ou meses para passar o rancor a respeito de alguém que nos magoou, ou que achamos que nos magoou apenas, nós temos que ser perdoadores dos outros, mas também aceitar perdão dos outros. Se não é fácil, é indispensável aprender a vida toda a perdoar e a ser perdoado. É fácil falar? Não é. Realizar? Mais difícil ainda. Mas não tem plano B. Se não viver de aprender a perdoar e ser perdoado, ainda que não seja fácil,
você precisa voltar muitas vezes na escolinha de cristianismo, nem que tenha 100 anos de idade. Esta virtude, dentre outras, e além desta, todas as outras brotam da virtude é uma das 3 virtudes teologais. Uma é a fé, a outra é a esperança, a outra é a caridade, também chamado de amor. A gente não consegue ser nem virtuoso se não for amoroso. O amoroso é virtuoso e, por consequência, por extensão e ao contrário, convergindo, o virtuoso o é porque é amoroso. Não tem como ser virtuoso, ainda mais sendo cristão. Ser virtuoso é ser amoroso. Ser amoroso é ser virtuoso. A virtude não se compra na farmácia, a virtude não se implanta num chip ali no hospital, a virtude a gente não consegue frequentando essa formação ou a formação com um pregador mais que seja famoso e muito mais competente. A virtude você não consegue se frequentar uma graduação ou pós-graduação em teologia ou algo assim. A virtude ela pode vir disso e muito mais, mas aos poucos, em conta-gotas. A virtude, tal como a ética, da qual falamos muito brevemente há pouco, você não consegue assim, no estalo. Tudo isso que eu falei, outras atitudes que a gente pode ter na vida, nos ajudam a vir a ser éticos, ou cada vez mais éticos, e cada vez mais virtuosos, e por extensão, cada vez mais misericordiosos, dentre outras virtudes. Mas tem que ter o apreço pelo esforço de vir a ser. Não é nem o apreço pelo esforço de ser, é o apreço pelo esforço de vir a ser virtuoso e cada vez mais. E se for virtuoso mesmo, tanto você aqui, quanto você aqui, e você que vai assistir isso no gravado, quanto mais virtuosos de fato formos, se formos com mínimo de sensatez e coerência, uma demonstração de que estamos no caminho certo, ainda que imperfeitamente, mas sinceramente, equilibradamente, razoavelmente, porque virtuosos entendemos humildemente que algo como, sou virtuoso, mas me cabe ser muito mais. Sou virtuoso, mas posso, preciso, devo e quero ser ainda muito mais virtuoso. Tá? Nunca dizer, e muito menos sentir e pensar, já sou virtuoso o suficiente. Se sentir assim, ainda que diga, não, eu não sou tão virtuoso assim. Puxa, mas eu estou falando assim, mas o que é isso? Eu sou o cara. Então eu sou tudo, menos virtuoso. Isso se aplica a cada um de nós. Dá licença. Afoguei com o veneno da babé. Ao vivo. Não tem jeito mesmo. Onde estávamos? Anote, por favor, você que se quiser anotar, tem caneta aí, a respeito de caridade, amor, fidelidade e tal, Catecismo da Igreja Católica, versículos 1822 a 1829. 1822 a 1829. Eu não vou citar nada, pois que o tempo urge, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu antecipo a você. Esses versículos do Catecismo vão referenciar a você uma parte fantástica a respeito de amor, de perdão, na oração do Senhor, oração do Pai Nosso, que nunca canso de dizer, e aliás está dito aqui na abertura desse capítulo do próprio Catecismo, que não é invenção minha, portanto, isso é teologia, é doutrina cristã pura, que a oração do Pai Nosso é o resumo do Santo Evangelho. A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, é o resumo do Evangelho. Esses versículos que você vai depois ler e estudar e ponderar em sua casa, tomar ou faça, são um apanhado muito bonito, muito rico a respeito da oração do Pai Nosso quando fala em perdoar. Tá? Pergunto a vocês, aí caminhando para a gente encerrar, quem pode ser exemplo de misericórdia? Não uma pessoa, mas ao longo da história da igreja, tem uma porção que são oficiais e tem uma porção que estão por aí no anonimato, por aí, por aqui, por lá. Os santos oficiais da igreja, aqueles que foram devidamente canonizados ao longo da história, são exemplos de gente misericordiosa.
lembrando que porque humanos todos, primeiro foram pecadores, depois se santificaram. Nossos irmãos separados têm um modo diverso de conceber isso. Vocês sabem que nos criticam um monte, e cá para nós de modo extremamente não fundamentado, para não dizer às vezes desonesto, porque não existe idolatria de ninguém. Há alguns católicos mal formados, de boa fé, mal fundamentados, que até podem, infelizmente, falar e ensinar errado. Mas a doutrina bimilenar da Igreja, que é de Jesus, é bastante clara. Só a Deus nós adoramos, aos santos nós veneramos como quem homenageia. E eles são canonizados pela Igreja, os que são oficiais, como sendo exemplos de humanos que, porque falíveis, escolheram: eu quero ter apreço pelo esforço de me santificar, ainda que permaneça falível, limitado, sujeito ao erro. E dentre outras virtudes, porque foram misericordiosos, cuidando bem da afetividade, com efetividade, com retidão, em prol do próximo, sem esperar nada em troca, a ponto de darem as próprias vidas em prol do próximo, ainda que imperfeitos, santificaram-se. E são sim, por isso, para quem quer um bom exemplo de cristão a seguir, eles oficialmente santos. Um santo que foi desta profissão, outro que foi daquela profissão, um que foi mais intelectual, outro mais da obra, tipo Madre Teresa de Calcutá, outro pelo carinho pela natureza, como Francisco de Assis, e assim por diante. Exemplos, então, de gente misericordiosa. Afora os não oficiais, gente que está lá na eternidade, que a gente pode ter conhecido ao longo da história da humanidade, esteve por aí. Tá? Se assim, em assim sendo, podemos, dentre outros santos, fazer jus à citação de São José, o pai terreno de Jesus. Além de ser um homem extremamente misericordioso, a sua misericordiosa foi extremamente impregnada de humildade, pois que pouco se fala dele, pouco se escreve acerca dele, e se lê ou relê 500 vezes o Santo Livro na integralidade, ele não é muito citado, concorda? Nós temos até dificuldade é preciso avançar com gente que estudou mais mas ele é tão importante, mas tão importante que ele é padroeiro. Aliás, está aqui, paróquia São José, e mundo afora, tem até gente que chama José por causa dele, né? Mas, dentre outras coisas, não por acaso, a Igreja dá a ele a seguinte deferência. Nós prestamos veneração a todos os santos, que são misericordiosos. Eu estou enfatizando misericórdia, porque é o tema de hoje. Podia enfatizar outra virtude, também típica de santos, mas vamos enfatizar essa pela obviedade que é o tema. Nós prestamos o culto de veneração, ou seja, dulia, veneração, homenagem aos santos. Mas há um destaque: dulia a todos os santos, protodulia a São José, ou seja, ele é venerado acima, não porque ele é melhor que os demais, mas ele merece essa deferência pela sua pertença ao plano de Deus para a humanidade. Então, o Pai terreno de Jesus, com que misericórdia, com que humildade e tanta virtude ele vivenciou, o seu papel ao mesmo tempo protagonista, mas tão coadjuvante ante a Mãe terrena de Jesus e o próprio Jesus. Então, dulia a todos os santos, protodulia a São José e hiperdulia a Maria, Mãe de Jesus. Tá? Então, ela tem uma veneração especialíssima, depois José e depois os outros santos. Mas veneração, homenagem, seguimento do exemplo deles. Tá? A Deus somente se adora. E, aliás, sempre teimo, seja aqui ou por aí, e você, por favor, não estranhe, porque, entre aspas, a coisa é beligerante cada vez mais. Não precisa se concordar, mas amorosamente eu vou insistir, com a propriedade pouca que tem, mas vou insistir. Quem faz o milagre é Deus. Ele vai atender quando, se e conforme queira, e sempre para o bem daquele que pede. Pode-se orar diretamente a Deus, conforme o próprio Jesus ensinou, pode-se orar diretamente ao Pai, mas pode-se pedir, por intermédio de um santo, sua intercessão. Maria, José, qualquer um dos demais santos. Ele ou ela, qualquer santo, vai interceder junto a Jesus, e é lá, aquele a qual adoramos e prestamos, sim, adoração, é por lá que se vai atender. Quando, conforme e se.
Mas sempre, sempre, atendendo ou não, o que seja feito por lá, por Deus, é sempre para o bem de quem pede. Ainda que quem peça não perceba que foi atendido, não goste de como tenha sido atendido ou até proteste. Tá? Então, muita misericórdia também da sua parte para com este, muita misericórdia entre nós, da nossa convivência, apesar das nossas diferenças. Ufa! Perguntas? Ai, ai, ai. Eu quero. Não é uma pergunta. Pergunta à vontade, a resposta vai ser não sei. Não sei, é uma dúvida. É que às vezes a pessoa, em relação ao perdão, né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu perdoei a pessoa do que ela me fez, não faço mal para ela, mas eu não falo mais com ela. Será que a pessoa está agindo certo fazendo assim? Bom, primeiro, a gente não tem todas as respostas. Eu falei aqui de ética, e ética é uma coisa que está longe de ser uma ciência exata. Ética, se eu ou um dos famosos da internet, das academias, falássemos 1 hora ou 2 horas a fio, nós certamente perceberíamos certas diferenças de concepção do que é ética, também do que é virtude. Para os cristãos tem uma conotação, para os não cristãos tem algumas divergências. Mas entre os cristãos também tem modos diversos de perceber o que é misericórdia ou outras virtudes, por extensão, o que você acabou de falar. Alguém é capaz de encontrar até no Santo Livro justificativa para virar a cara com alguém. Porque Jesus falou isso e aquilo. Ok. Mas vamos tentar de novo aquele exemplo básico, aquela dica básica. O que Jesus faria se estivesse no lugar dessa pessoa? Será? Eu não posso falar por ele, sou porta-voz dele. Mas será que Jesus não tentaria amorosamente, misericordiosamente, virtuosamente, caritativamente, fazer tudo e muito mais para que aparasse essa aresta e, além de aparar a aresta, fosse possível ter uma convivência minimamente frutuosa, nem que seja bom dia, tudo bem, boa tarde, que bom rever você, com sinceridade. Não precisa ser amigo para ir para casa, comer junto, para passear junto, nem vir celebrar um do lado do outro ao mesmo banco. Mas pergunta-se, uma pessoa que seja ao máximo intencionada de ser reta, virtuosa, misericordiosa e outras virtudes também, ela não é dada a ficar virando a cara por aí para alguém, né? Nesses casos aqui, a colocação da Viviane, eu te perdoo, mas vou falar mais para você. Não houve perdão. É isso que eu queria dizer. Então não houve perdão. Eu falei 1 minuto a fio mais, você em 10 segundos falou com mais propriedade. O perdão não pressupõe esse tipo de coisa. Pode até, alguém poderia dizer entre vocês ou ali, eu não lembro em que contexto eu falei agora há pouco, acho que foi até de perdão, que às vezes a gente precisa de dias, minutos, horas ou mais tempo para começar a querer desaquecer o fogo ruindo de dentro da gente, aquela raiva, aquela coisa ruim, né? Essa semana, por exemplo, eu quis mandar para um lugar horrível um técnico que cuida da web rádio para mim lá. Nós tivemos virtualmente, não um bate-boca, mas uma diferença explícita ali de concepção do modo de resolver um problema que cabia a ele resolver. Ele deve ter me xingado lá, como eu xinguei ele em pensamento aqui. Mas nós nos escrevemos no WhatsApp, no web WhatsApp, civilizadamente alfinetando um ao outro no limite da civilidade. Mas com certeza ele xingou alguma coisa contra mim e eu certamente o xinguei. Isso foi há 2 dias, 2 noites. Certamente, durante os próximos 2, 3 dias, eu vou escrever para ele, vou telefonar o áudio e vou dizer isso para ele, mas civilizadamente, amorosamente. Eu optei por não ir além do polidamente tolerável para que ele resolvesse o problema que me interessava e nós não brigássemos. E continuo o cliente dele, pretendo continuar. E porque eu tento ser cristão, eu pretendo nos próximos dias aparar essa aresta com ele, contando que ele também tenha amansado para que nós nos reportemos uma ou outra em nossas diferenças de modo educado e civilizado e continuemos, por exemplo, conversando um com o outro. Mas aí a questão é não guardar rancor, mágoa, né? E na verdade faz mal para a gente mesmo, né? Claro, volta ao âmago da questão do perdão. Você apaga tudo. Se É difícil, né? alguém que está aqui na internet, ou vocês, ou que vai escutar ou assistir depois, pode dizer, e não estaria errado,
Se alguém resolve virar a cara para a gente e passa por nós como quem passa por ninguém, pode até que nos incomode. Mas se aquilo for irreversível, não definitivamente, mas por um tempo, sabe lá quanto tempo, é melhor não brigar. Não é que eu estou propondo não falar com ninguém, com alguém. Mas se for bater boca, então não fale. Se der brecha, tudo bem. Se não der brecha, não fala nada. Mas não pensa mal, não sente mal, que daí a pessoa vira a cara para você, se fica mal, não bateu boca, mas trouxe sentimentos ruins que te fazem mal. Pode ser que com o tempo tenha uma reversão. Tá? Um tempo, uma semana num caso, um ano no outro, anos. Ainda na semana passada, se não me engano, eu deparei com uma pessoa que é desta paróquia que eu não faço a menor ideia, porque não fala comigo, passa por mim como quem passa por ninguém. A esposa fala, mas ele eu não faço a menor ideia. Há anos atrás, quando eu percebi isso, eu pensei em conversar, especular, tentei, aí eu podia chegar e confrontar, mas outro dia, por um acidente, ele foi atrás de outra pessoa e eu estava, ele deparou comigo. Naquela situação que você deu de cara um com o outro, e eu tinha a resposta que a pessoa queria. Eu simplesmente fui lá e chamei, eu fui gentil. No mínimo, eu fui gentil. Eu ia falar educado. Educado da boca para fora. Eu realmente fui gentil. Partiu a vontade de ser solícito. Eu não resolvi a questão do cara, mas eu abri a tratativa e a outra pessoa consolidou. E fui cuidar da vida uns 10 minutos depois, também por uma coincidência, ou seria providência, eu não sei. É como se for aqui, eu estava indo fazer qualquer outra coisa, a pessoa veio e passou por mim, tipo, tchau. Pô, foi uma maravilha. Não quer dizer que vai passar por mim amanhã e cumprimentar, mas foi melhor do que nada. Depois de 10 anos, depois de tomar 50 gols, fizemos um gol. 40 minutos do segundo tempo, mas fizemos um gol, né? Que mais? Eu não quero, estou tranquilo aqui, só para você perguntar o que você quer. Entendeu alguma coisa dessa hora juntos? É melhor eu não perguntar, entendeu, entendi, mas entendi que não valeu a pena ter vindo. Aí é melhor, deixa eu tirar o som. Deixa eu tirar o som, já basta ali. Né? A ideia é falar um pouquinho, porque o tempo voa, mais que uma hora, principalmente para quem está ali, um porre, né? Já não são muitos que se interessam, né? Então, aqui na frente tem pessoas que costumam frequentar, eles são tudo masoquistas, na brincadeira. Eles gostam de frequentar. Então, espero que alguma coisa tenha sido de valia. A gente busca usar um linguajar simples ao máximo. Esse tipo de atividade sempre com o Alex, a gente conversa. Tem que usar um linguajar ao máximo simples, tentar repetir algumas coisas que são básicas, que já se escutam por aí. Não adianta querer fazer a cada capítulo um livro gigantesco e aprofundar, porque a gente, às vezes é melhor, menos é mais, né? Então, eu estou olhando aqui, se eu não esqueci de nada que eu pensava em dizer para vocês, provavelmente esqueci, né? Mas fica essa dica aí, tá, pessoal? A formação católica ela é a cada 15 dias, nesse ano 2022, na sexta-feira da segunda semana, na sexta-feira da quarta semana, das 8 da noite até aproximadamente 9 da noite. Esse ano passou a ser presencial e permanece online também. Nós sabemos que a audiência não é lá fantástica, porque se tivéssemos fama e alguma divulgação mais, talvez mais gente viesse, mas mesmo que fôssemos famosos, etc., é o tipo do assunto, da abordagem que não desperta a atenção de muita gente. Fica essa provocação fraterna antes da oração para irmos embora. O que você quer da sua vida? Não para você que está tentando agora, um ou outro que ficou um minuto, mas para você que vai daqui a pouco pensar, ou você que vai ver a versão gravada depois, quando estiver no Facebook e também no YouTube, tá? O que nós queremos da vida? Ela passa muito rápida. Eu falei agora da formação católica e acho que já são uns 14, 15 anos que fazemos essa atividade, primeiro com o nome de Escola da Liturgia, depois com o nome de Formação Pastoral, se eu não me engano, duas em datas diferentes, juntamos as duas em formação católica e nunca juntamos mais que 80, 100 pessoas no evento. Às vezes 2, 3, 5, 10, 15. Aqui são 2, 3, 4, 5 ao vivo, uma escuta um pouquinho, assiste um pouquinho, cai fora, vem outro e tal. Se tudo der certo, até domingo ou segunda vai ter 200, 300, 400 visualizações desse vídeo, não necessariamente todo ele assistido e não necessariamente quem assistir vai gostar e aproveitar. Mas a pergunta é, o que eu quero da minha vida e o que você quer da sua vida?
a preço pelo esforço de cultivar a fé, vivenciar a fé, fundamentar a fé e a sua pertença à Igreja de Jesus. E se você for crente que não cristão, aí é o seu modo, mas com ética, com virtudes, com valores tais como estes e outros, aqui postos de modo básico, tomara que não superficial, mas básico, mas que podem ser aprofundados, por exemplo, para quem é cristão, católico, estudando o Santo Catecismo, aqui a doutrina da Igreja, colocada com fidelidade, com propriedade, num linguajar acessível, é dividida em 4 partes, tá? Se você é cristão católico, a profissão de fé, sacramentos da fé, a vida da fé e a oração na vida da fé. São as 4 partes desse livro de mais ou menos 1000 páginas. Se você é cristão que não católico, principalmente que gosta de falar essas coisas que nós somos idólatras, adoradores e outras idiotices mais e heresias mais, que se ensinam por aí, você primeiro, por favor, fica a dica, conheça o Catecismo da Igreja Católica com profundidade. E eu desafio, amavelmente desafio, eu saio na rua, pelado, se você encontrar uma única linha que prove de modo indiscutível que os católicos ou a Igreja Católica é adoradora de imagens ou coisas assim. Não existe isso, tá bom? Fica a dica. Para elogiar, ótimo. Para criticar, fundamente primeiro. E caminhemos com harmonia e respeitemos-nos em nossas diferenças. Com amor, com misericórdia, pois isso é coisa de cristão. Apesar das diferenças, caminhar com harmonia. Caminhando junto e respeitando-nos em nossas diferenças. Vamos rezar para ir embora? Para vocês eu peço compreensão, vou ficar sentado para mostrar minha cara de novo aqui. Não por exibicionismo, mas por respeito, para que não vejam só meu abdômen. Brincadeiras à parte, que leve-se a sério o conteúdo. Vamos fazer a oração para aquela que é cheia de Deus, já no primeiro trechinho. Ela é cheia de Deus, porque o anjo diz, Ave, você que é cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuemos reunidos e vivendo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.